campanha eleitoral, porque havendo eleição, todo dia é dia, né, prefeito? Como que fica essa parte prática da coisa eleitoral? Eu vou responder tecnicamente, não é porque eu estou respondendo pelo prefeito, mas estou respondendo como advogado. Campanha como os nossos adversários têm feito é campanha antecipada. Campanha antecipada que nós já temos registrados, material publicitário, gravações, reuniões. Só podemos fazer campanha a partir do registro das novas candidaturas. Então agora, de forma alguma, faremos campanha. Campanha antecipada é o que está ocorrendo com os nossos adversários e serão questionados na justiça. Presidente, eu teria dito que o ministro, o irmão do advogado, se declarou impedido. Não é que ele se declarou. Automaticamente ele já é impedido pelo nosso Código Civil. Salvo engano, no artigo 405, 134 do nosso Código de Processo Civil, que já esbarra nessa situação. Está impedido já. Ocorreria aí a suspeição? Não, o impedimento. O impedimento é claro. Ele estaria suspeito a julgar, é isso? Impedido, mais grave. Impedido para proferir o julgamento. Tanto é que apenas 6 ministros proferiram os votos. Gente, vocês podem entender como quiserem. Isso até é uma redundância falar isso para a imprensa. Mas o que eu quero lhes dizer é que o nosso processo mudou a partir da atuação de um advogado que é irmão do ministro. Mas o Elvis... Só um minutinho. Que é uma pessoa extremamente competente. Mas vocês tinham conhecimento dessa mudança durante esse processo que ele entrou? E vocês, o que vocês fizeram para combater isso? Foi publicado na Isto É uma nota, não sei certamente a edição. O cenário nacional já estava de olho nessa situação. Com certeza o reflexo do trabalho dos senhores vai refletir, não tem a mínima dúvida disso. Então o que ocorre? Isso foi pauta da Isto É. Então, e aí, se eu não me engano, a nota fala assim, das urnas para o tribunal. Então, fala que, inclusive, o perdedor da última eleição tenta, a todo custo, conseguir uma vitória no judiciário, enfim, direito subjetivo que lhe cabia. Mas, Elvis, no momento que o Brasil está tão confiante nessa instituição, Supremo, toda a última instância, tá? Não é assim temerário da parte da imprensa fazer uma coisa sem provas, entendeu? Porque a gente vai lançar uma dúvida sobre uma instituição que atualmente está muito respeitada no Brasil. A opinião dele. Deixa eu só... Tem direito à opinião dele. Não é isso que eu estou falando. Nós vamos publicar o que ele falar. Não é isso que eu estou falando. É que é muito importante a sua opinião como formador de opinião. Glaucio, só um minutinho só. Senhores, por favor, eu tenho visto que as perguntas, tem alguns repórteres que não estão muito adiantados. Podem perguntar à vontade, gente. Eu tenho visto vocês um pouco tímidos. Tom, por favor, deixa eu só responder. A senhora, você, eu só sei falar senhora e senhor, vocês me perdoem. A senhora publique exatamente o que a sua consciência lhe dizer. Não, sua declaração. Exatamente o que a sua consciência lhe dizer. Quando for a respeito nosso, aí a senhora com certeza publicará o que nós falamos. Agora sim, não, a senhora publique exatamente o que a senhora tiver convicção. Isso eu já faço. Não, então a senhora já entendeu. Se vocês tiverem condição de apresentar para a imprensa tudo que vocês tiverem como provas... Gente, eu já olha, a senhora não está entendendo. Deixa eu explicar definitivamente. Olha, a senhora não está entendendo o que eu estou lhe dizendo. Eu não tenho prova nenhuma, eu não estou acusando ninguém. Presta bem atenção. Eu estou falando de um resultado espetacular que foi conseguido por um advogado irmão do ministro. É isso que eu acabei de falar. Somente. Tom, por favor. Deixa eu fazer uma pergunta para o prefeito, saindo um pouco da discussão jurídica e técnica.
Prefeito, nós sabemos que o senhor é um homem do povo, bem relacionado, bem votado. Nesse momento de instabilidade, em que a administração pública oscila, em que a dúvida permeia o sentimento, a indústria de boato muito forte, qual a mensagem do prefeito para a população que o elegeu, a pessoa que votou no senhor, e qual a sua mensagem para aqueles que não votaram no senhor? Perfeito. É assim, eu estou aqui há 4 meses para 5 meses de mandato. Peguei uma prefeitura falida, greve dos servidores públicos que não receberam o mês de dezembro, médicos não queriam trabalhar porque não receberam o mês de dezembro. Eu paguei 2 salários no de janeiro, fiz dezembro e janeiro, a folha chegou a 50 milhões. Eu tinha aqui falta de cesta básica, remédio, agulha, gás, papel higiênico, ninguém queria fornecer, porque a dívida menor era 4 meses de atraso. Uma situação que os fornecedores corriam e queriam receber o atrasado. Uma situação totalmente adversa. Não tivemos transições de governo, nem eu, nem meus secretários. Era como se um avião, o piloto morreu e eles falaram, pega o manete e pousa para mim. Foi desse jeito que nós herdamos a prefeitura de Santana do Parnaíba. E em 4 meses nós mudamos a cara. Aumentamos, demos dignidade para os funcionários, aumentamos os funcionários, estamos asfaltando, estamos criando uma saúde melhor para o nosso povo, demos aumento para os médicos, temos 300 médicos na rede. É uma situação de 4 meses de mandato. Então o povo vai reconhecer isso. Quando o povo me colocou, ele colocou a esperança da mudança. E hoje eu virei a realidade de Santana de Parnaíba. O senhor acha que haveria uma comoção? Só um minuto, por favor. Eu mandei um e-mail para a SECOM, até foi publicado na Folha Paulistana, solicitando algumas respostas a algumas perguntas. Com relação ao corte de hora extra dos médicos, os médicos se estavam migrando para Barueri ou para outras cidades que pagavam um pouco mais, e, no entanto, eu não recebi nem sequer uma resposta disso. Inclusive, quando eu fui até a Secretaria de Saúde do município, falei com a secretária, ela disse que não tinha recebido nada. E a informação que eu tive da SECOM foi que essa informação foi enviada para ela e ela não recebeu. E eu fui até o PAN Santa Ana e fui até os demais ambientes, né, de saúde, hospitais, etc., que existem na cidade. E o que eu vejo hoje é uma superlotação e a falta de médicos. Hoje existe um pediatra no PAN Santa Ana, por exemplo. Como que o senhor pode explicar isso, sendo que o senhor acabou de falar que existem 300 médicos na rede? É simples de explicar. Vou falar para vocês. Hoje, Santana do Parnaíba tem um administrador. Antes não tinha. Nós temos um puxadinho lá que ia ser a maternidade. Eu chamei a Hudson aqui, ele me dá a explicação. Houve 16 mudanças no projeto. Sabe o que o prefeito falou para mim? Prefeito, você quer saber? Aquilo eu não sei se é uma maternidade, um hotel ou um motel. Eu já não sei o que é aquilo. 16 mudanças. E se eu quiser tocar a obra, eu vou fazer a 17 mudanças lá. Quando eu assumi a prefeitura, eu pagava 1 milhão de hora extra para médico. Médico não assinava, médico que não vinha, era dado aleatoriamente. Tinha médico aqui que tinha 220 horas extra. E eu cortei para administrar o município. Quando você corta e administra, você sente na carne, porque médico é difícil lidar. Não é fácil lidar com médico. É marcado para ele vir sábado e domingo, ele arruma algo e não vem. Na última hora eles avisam, não vou estar aí. Nós vamos aceitar isso em Santana do Parnaíba. Eu pediria que houvesse, então, esclarecimento junto ao advogado sobre a questão de como vai ficar. O senhor assumindo a prefeitura, né, o senhor vai receber uma determinação do Tribunal Regional Eleitoral para dizer que haveria eleições. Pergunta-se, o seu pai seria candidato ou o senhor seria o candidato no lugar do seu pai? Em cima disso, eu queria saber datas também. Em quanto tempo, né? Quanto tempo o senhor deve ficar como presidente, prefeito, e qual a data para ser publicado esse acórdão também? Antes, eu gostaria de agradecer a presença aqui do grande companheiro nosso, o prefeito de Cajamar, Daniel, e falar assim que quando a gente está por cima, fácil receber visitas de prefeitos,
de vereadores. Mas quando a gente está por baixo, viu, Gregório? E nós hoje estamos esperando a poeira sentar, aí você vê quem são os nossos companheiros. Isso eu gostaria de deixar assinalado. Eu gostaria de, como serei, dentro de alguns dias, o prefeito, ainda que momentâneo dessa cidade, eu vou esclarecer ainda um adendo na sua. Eu fui no PAN Santa Ana 9 vezes só neste mandato. O que o senhor está falando é totalmente verídico. Hoje nós estamos com um pediatra lá. Tem plantões que nós temos 2 e plantões que nós temos 1. O que ocorre? Antes, o que não havia regularidade da prestação de serviço de médico. E eu vou esclarecer. Eles assinavam em dobro a folha de horas extras para poderem ter compensação salarial. Então, isso, o que ocorre? Alguns efetivamente prestavam e outros não. Então, não havia nenhum discernimento na gestão da nossa Secretaria de Saúde. Tem que salientar também que nós temos 12 milhões de dívidas com fornecedores somente na saúde. E o que ocorre? O que o prefeito aqui fez? Fez um decreto e reajustou. Eu estive com o prefeito Daniel, eu falei com ele, estivemos com segunda, né? Falei, olha, Daniel, o nosso plantão médico está chegando nos valores do seu agora. E ele explicou a dificuldade que ele tinha lá. Então, Cajamar, uma cidade com tantos problemas como nós, pagava-se muito mais ao plantão médico. E o médico, ele tem o direito, a discricionariedade de falar assim, olha, Cajamar me paga mais, estou indo para lá. Barueri me paga mais, estou indo para lá. Então, a grande dificuldade que nós enfrentamos foi o seguinte: R$1.100.000 de horas extras mensais, sem regularidade, o que nós herdamos. E o que nós vamos, o que eu pretendo, a partir da orientação do prefeito, que hoje é prefeito ainda, é fazer o seguinte: nós já regulamentamos o plantão, vamos para todos os médicos, viu, Ivan? Você que é um grande jornalista aqui da cidade. Já regulamentamos o período, o horário de todos os médicos. Os médicos não assinam mais nenhuma hora extra sem fazê-la. E agora eles terão um plantão de 24 horas, idêntico a Cajamar, as cidades do nosso porte. Barueri não é nossa referência hoje. Então, nós teremos isso. Abriremos o concurso agora, e já temos, o nosso secretário de RH está por aqui, já temos a percepção que será atrativo o nosso concurso, porque antes não era, Will. Antes, abríamos o concurso médico e não vinham, os médicos não vinham sequer prestar. Pode? É o seguinte, eu sei que existem 2 médicos que se inscreveram. Um deles, inclusive, não pagou a taxa. Tá? E esse médico que vai fazer a prova lá do concurso, etc., que é um apenas, certo? Ele já trabalhou, inclusive, na cidade e é o que mais tem reclamação na ouvidoria. O que vai acontecer? Automaticamente esse médico vai passar e vai continuar. Você pretende fazer? Só um minutinho só tem 2 médicos inscritos? No processo seletivo, sim. No processo seletivo, não no concurso público. No seletivo é que nós vamos pensar no seletivo e depois em um emergencial. Para o senhor detectar o tamanho do problema que nós encaramos. Se com um aumento, igualando a situação de uma cidade vizinha que, com todo respeito, furta todos os nossos médicos que vão trabalhar lá. Olha o tamanho do problema. Mesmo regularizando a atividade, aumentando o valor de plantão para chegar aqui nessa situação, o plantão de 24 horas nós já igualamos, o plantão de 12 horas é um pouco menos. Ainda nós temos essa dificuldade enfrentada que o senhor já identificou. Então, devido à falta de reposição salarial, e aí o senhor vai me perguntar, a saúde, sim, mas nós tínhamos aqui pessoas que ganhavam com desconto do convênio médico, por exemplo, merendeiras,
que fazem 1.500 refeições dia, tiravam com desconto do convênio médico, se eu não me engano, de 450 a 500 reais. É isso, Adriano? Então, o que foi... A merendeira ela não é terceirizada, De jeito não, só um minutinho só. Me perdoe, eu fui prejudicado na pergunta. O senhor tomou. Não, só um minutinho só. Mas, Frege, só um minutinho. Mas eu fui prejudicado. Não, mas ele está persistindo numa coisa e minha pergunta não foi respondida. Frege, só um minutinho só, Frege. Por favor, eu te peço. Eu gostaria de respondê-lo. Eu gostaria de respondê-lo. Por favor, a senhora pode deixar eu respondê-lo? William, faz sua pergunta, por favor, que eu já... As merendeiras, elas são da terceirizada Betaclin? Não, as merendeiras são concursadas com o piso salarial nacional, eram. Uma situação absurda. Ganhavam com desconto do convênio e os demais que são legais, a senhora depois do frente. Ó, o que acontece? Sairia com 450, 500 reais, faltando alimento em casa. Então essa foi a opção, priorizar quem mais precisa. E não, sem esquecer, ao mesmo tempo nós arrumamos o plantão, que é o nosso grande problema, e aí nós vamos identificar o seguinte, por exemplo, se uma cidade como Barueri abrir um processo seletivo ou concurso público, é óbvio, eu e o senhor também prestaríamos lá. E se passássemos, eu e o senhor iríamos trabalhar lá. Então, o que ocorre? Essa é a gravidade. Talvez a falha da informação, e aí eu lhe peço perdão, enquanto membro desse grupo, tenha levado o senhor a ter uma má impressão do que está acontecendo. E aí fica evidente que não é nada disso. Não é nada disso. Você está entendendo? Na verdade, a bomba foi programada para explodir no colo do prefeito César. Só que desligamos ela e acabou. E vai seguir. E Parnaíba vai para frente. Frege, por favor. Gostaria de refazer a pergunta, então. Pode refazer que eu nem lembro. Em primeiro lugar, publicado o acórdão, o senhor assume automaticamente ou será empossado pela Câmara? Primeiro. Essa formalidade, ela é especial, então eu não tenho, mas eu tenho quase absoluta certeza que terei posse pela Câmara de Vereadores. Segundo lugar, o senhor seria o candidato ou seu pai estaria elegível para a postulação de uma nova eleição? Para eu ser candidato a algo, o meu grupo precisa me escolher. Então, eu não tenho, é óbvio que a liderança do meu grupo vem do prefeito, vem do Borelli, vem dos nossos vereadores. Então, para que eu fosse, eu preciso ser escolhido. Eu não posso me impor. Eu lutei a vida toda contra isso, imposição. Então, eu não sei. O prefeito é nenê na política. Ficha limpíssima, limpíssima. Não tem nada que lhe impute uma conduta que ele não possa participar. Vamos ter agora alguns pareceres do nosso jurídico. Quando eu falo do nosso jurídico, é o jurídico eleitoral, para que nos dê a segurança jurídica necessária para tomarmos todas as decisões. Mas o prefeito é apto a disputar qualquer eleição. Permita fazer a última pergunta dentro desse bloco. Como é que o senhor interpreta a condição do povo que elegeu seu pai prefeito de ter que voltar às urnas novamente para poder votar em A ou B, sabendo que ele está sendo desrespeitado na sua decisão de votar no seu pai? Eu perguntaria ao senhor, como é que o senhor interpreta a colocação do povo nesse sentido? Veja, o senhor fez uma colocação muito louvável. Primeiro passo, em cima de uma colocação que a senhora fez. O prefeito César não precisa provar nada se cometeu improbidade ou não cometeu. Eu vou lhes dizer por quê, gente. Porque, em primeiro lugar, as contas dele foram desaprovadas por 0,3% do orçamento. Segundo lugar,
ele responde como ordenador de despesas, e aí muitos dos nossos companheiros me cobram para falar assim, ó, não é culpa dele, é culpa dos vereadores que estiveram lá, é culpa de quem assumiu as despesas com alimentação, que é em torno de R$1.000, é culpa desse povo. Não, nós não vamos tirar a culpa do presidente da Câmara. Nós nunca trabalhamos assim. O presidente da Câmara de 2000, nosso prefeito César, ele teve a rejeição de contas, tem um parecer que eu não tenho em mãos, que a Procuradoria do TCE assina e fala assim, as contas devem ser julgadas regulares. Não identificamos, e esse parecer, para quem assistiu o julgamento, o próprio advogado da parte contrária salientou. Falou, olha, as contas não condizem em toda irregularidade, elas podem ser julgadas regulares. Por quê? Porque as despesas com alimentação eram fundamentadas em lei municipal de uma década anterior a que o presidente da Câmara foi presidente, ou seja, a lei era de 91, salvo engano, que permitia a despesa com alimentação. O Congresso, deixa eu lhe explicar, o Congresso, não foram todos os vereadores, salvo engano, eu não vou falar o nome do vereador aqui, é um vereador, porque não são esses que estão aqui, então portanto eu preciso falar o nome, o vereador João Bispo, que era segundo secretário à época. O Aguinaldinho também. Não, vereador João Bispo, que era segundo secretário à época, recebeu R$1.500 pela função de segundo secretário e não prestou conta de R$1.500. Essa é a conta do prefeito César, 1.000 com 1.500, 2.500, 3.500, no final do processo foi condenado a 5 e depois recorreu e pagou 40. Presta bem atenção, pagou 40 em 2006 por causa de Selic, juros de 1%, enfim, a condenação é por volta de R$5.000. Tiramos um prefeito do cargo e vai ser gasto agora mais de R$5 milhões para a realização da nova eleição. Só o TRE aí vai gastar uma fortuna para fazer uma eleição fora de época, então, por causa de R$5.000. E mais, o parecer do TCE, isso aí eu acredito que o nosso secretário tem acesso ao e-mail de todos, nós vamos mandar o parecer do TCE, de um procurador do TCE, declara de forma extrema de dúvidas que as despesas ali eram sanáveis. E esse procurador jurídico opinou pela regularidade das contas. Então, o que eu quero lhes dizer, em primeiro lugar, é que ele não precisa justificar nada de improbidade. Precisa falar assim, ó, eu errei porque não apurei o necessário e não acreditava que uma despesa insignificante frente ao tamanho, só um minuto, Jô, frente ao tamanho do que ele administrava, poderia ensejar isso. Então, não precisa. Agora, com a nova eleição, eu vou falar para vocês aqui. Quem perde é o cidadão que foi lesado. O cidadão dessa cidade, ele foi lesado porque ele votou, porque queria tirar o governo que estava aí. Ele não queria mais um governo de 16 anos, de uma democracia totalitária. O que ocorre? Quem foi lesado aqui não foi o César, não foi o nosso grupo político, foi o povo. E a única coisa que me faz feliz é o seguinte, que esse mesmo vai escolher quem ele vai eleger. É a única coisa. Em quanto tempo? Então, enquanto eu tenho, a senhora já fez 3 perguntas, só um minutinho. Olha, aqui o que ocorre. Eu já vou te... Só um minutinho. 90 dias, 120 dias. Olha, depende do trâmite processual. A nossa intenção é que a eleição fosse amanhã. Nós temos que passar pelo crime. Qual é a expectativa?
Aproximadamente, o que nós vislumbramos são 3 meses. 90 dias. E quem está falando é um leigo, porque eu nunca participei de um processo como esse. Mas por tudo que eu já contei, uns 3 meses. Só a senhora. Não, a senhora não vai ser preterida, de jeito nenhum. Agora, eu preciso dar atenção para as outras pessoas também. Mas é um gancho no que você está falando que é importante. Em primeiro lugar, Elvis, eu não estou aqui, eu estou sendo totalmente imparcial, prefeito, provocadora de perguntas, para que nós saiamos com pautas bem feitas, onde a gente vai poder esclarecer o que até nós temos dúvida. Então, essa provocação é para que venha a resposta. Então, primeiro, você falou que não precisa justificar, precisa sim, e você justificou. E é importante o povo ouvir a justificativa. Então, vou publicar a justificativa. Então, não é que não precisa justificar, precisa, e foi feita a justificativa, você fez, tá? Então, a primeira pergunta para você é que, de certa forma, o município está realmente sendo penalizado e corre os riscos, porque não dá para ninguém trabalhar com insegurança. Eu acho assim, mesmo que você assumindo como prefeito por 40 dias, vai ser difícil você garantir a paz na cidade, o seu trabalho bem feito, porque você vai ter muitas interferências. Tá? Paralelamente, você tem uma campanha do lado. E paralelamente, talvez... Pessoal, vamos ouvir só de forma derradeira para que eu possa ouvir isso também. E paralelamente, talvez o seu partido e até o prefeito atual entenda que talvez o melhor candidato seja você, ou talvez permanecer. Então, tudo isso vai criar uma situação de tumulto para governar. Deixa eu responder a Galso. Só vou responder a Galso. Deixa eu explicar para vocês. A eleição de 2012 foi anulada. Não existe aquela eleição. Portanto, se o grupo decidir que o vereador Elvis César é o prefeito, ele tem todas as condições de ser o prefeito. Pior para eles e muito. O grupo vai decidir, se for o presidente da Câmara, o candidato a prefeito, a cidade só tem a ganhar. Mocidade, juventude, vontade de trabalhar, compreensão, saber se movimentar politicamente. Então nós temos um trunfo valioso que eles não esperavam de forma alguma. Na verdade, eles nunca imaginaram que poderiam enfrentar um advogado de 38 anos que, em 2 vezes, bateu o recorde de Santana de Parnaíba de votos. Então, a situação hoje dos adversários é muito difícil e o grupo vai decidir o melhor para a cidade. Se é a juventude, se é a capacidade, o grupo vai nosso se formar. Hoje, o Elvis vai decidir com o nosso grupo, o prefeito, o Elvis, o grupo dos vereadores, o que é melhor para a cidade de Santana de Parnaíba. Então o Elvis tem todo o apoio desse grupo e pode ser o candidato sim. Elvis, durante esse período... Deixa eu mostrar. Se a moça perguntar lá, isso é uma coletiva, né? Eu não sei se uma pergunta. Por favor, vamos ouvir a jornalista. Ô Elton, ela quer fazer uma pergunta para você. A gente faz uma outra pergunta. E que você vai assumir a prefeitura até que as eleições, se esse for o caminho, como essa administração, ela tem algumas restrições, contratos que a prefeitura possa firmar, licitações, ou não? É uma administração que segue como até agora nesses primeiros 4 meses? O nosso secretário jurídico está aqui. Eu não sei, professor, temos limitações, algumas limitações técnicas que possam ser em relação de eu ser prefeito? Não conheço nenhuma. Eu estou falando de voz, porque se eu for assim, mas não conheço nenhuma limitação técnica. Existia uma opção política, não de votação política. Deve ser entendido como uma reeleição. Concorre, deixa
o que eu quis dizer, como é o nome da senhorita? Fernanda, Jornal Notícias de Barueri. Ô, Fernanda, então, o que ocorre? Limitações legais de forma alguma. Eu vou responder pelos atos que cometerei. Então, sim. Não, mas eu digo de poder fazer algum tipo de contratação, organizar uma licitação, não, de forma alguma. A prefeitura correrá normalmente, inclusive com a equipe do prefeito atual, com a equipe inteira do prefeito César, que já está alinhada, que já está começando a fazer o que a cidade precisa de forma arrojada. Então essa equipe, na verdade, que me dará sustentação, porque caso contrário não teria. Trocar uma equipe ou algumas coisas seria assim uma loucura, e quem paga a loucura do político é o povo. Então, veja bem, não. E nós temos que ter muito rigor, sabe? Muito rigor. Porque com a dívida que nós devemos aí, de 65 milhões, se nós não tivermos muita responsabilidade, a cidade não gira. Mais 3 perguntas, por favor. Nós já passamos de 1 hora, os outros já queriam fazer. Mais 3 perguntas, por favor. Aqui. Vamos ter um pouquinho mais de 3, nós vamos partir para o encerramento. O João que vai fazer? Parece que eu estou saindo para finalizar o jornal. Eu quero formalizar o seguinte: como que vai ficar o legislativo daqui para frente? Se vai haver uma outra eleição para a mesa diretora? O legislativo, a partir do momento que eu tomarei posse aqui, concomitantemente, o vereador Nequinho, que é o vice-presidente da Câmara, tomará posse lá. Então, nós vamos, na verdade, serão 2 vereadores no comando dos poderes, até que um novo prefeito eleito seja proclamado pelo povo. Paulinho, só pergunta está na frente ali, ó. Paulinho, depois ele Paulo Jornal Imprensa de Jandira. Prefeito, como fica a situação do servidor? Que recado o senhor daria para o servidor público aqui de Parnaíba, uma vez na questão da insegurança? Porque nós aqui, nós jornalistas, os políticos, a gente entende essa coisa de fórum, de STJ, de TCE, mas um funcionário simples aqui da cidade, como ele pode absorver isso e que recado o senhor daria para ele de segurança em relação a esse momento que a cidade está passando? Então, o fato aconteceu ontem e o pessoal, eles não são políticos, né? Então, eles achavam que ao eu ser destituído, o outro assumiria. Hoje, então, eles caíram em si que tem que ter uma eleição. Eles não ganharam nada até agora e não chegaram a nada. Quanto ao servidor, eles têm demonstrado um carinho muito grande pela minha pessoa. Eu sou um prefeito que ando muito, vou em todas as repartições, eu vou na creche, eu vou nas escolas, eu vou no posto de saúde, eu estou sempre do lado deles. Então, há uma demonstração de carinho por nós e pelo que nós falamos. Eles acreditam no que o prefeito fala. Nós tínhamos antes aqui, eles eram umas pessoas que obedeciam a uma ditadura aqui em Santa Catarina. Não havia democracia. Era um ditador e eles tinham medo disso. Para você ter uma ideia, eu almoço aqui com as nossas faxineiras, com as nossas cozinheiras, eu tomo café com elas. A alegria delas de me ver é espontânea. Tanto que eu cheguei aí, elas ficam, não nos abandone. Então, o servidor hoje,